Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre o mês de dezembro. Bom, o que a gente pode esperar para esse mês de dezembro? O mês de dezembro está com uma energia muito voltada para os assuntos de família, do lar, para os assuntos emocionais, ou seja, pode ser que a gente passe esse mês aí de dezembro um pouquinho mais sentimental, um pouquinho mais nostálgico, ou seja, relembrando coisas, vasculhando o passado, tendo curiosidade a respeito do passado, ou seja, tem algumas energias que estão aguçando essa nossa curiosidade, essa necessidade da gente vasculhar, rever, remexer nesses assuntos do passado. Esse mês também é um mês que é interessante a gente prestar atenção nas nossas amizades, nas nossas relações, em mudanças que a gente queira fazer. De repente, nesse momento que a gente está mais introspectivo, mais saudosista, talvez a gente queira mudar alguma coisa na nossa vida. De repente a gente sinta uma vontade de voltar a ser como a gente era antigamente, ou talvez a gente sinta uma vontade de fazer diferente, de ser diferente do que a gente vem sendo até aqui. Então esse mês de dezembro pode super aguçar essa necessidade, essa vontade, esse desejo de mudar os valores, os sonhos, os desejos. De repente a gente tenha desejo de fazer coisas bem diferentes, de buscar coisas muito além do que a gente vem buscando até hoje, tá? Então esse mês pode ser bem interessante também para reconciliamentos, ou seja, se as pessoas estão precisando conversar uma com as outras, colocar o assunto em dia, explicar alguma situação, fazer as pazes, conversar mesmo que seja para colocar fim a alguma coisa, ou seja, sabe quando a gente entra em acordo com alguém, quando a gente explica a situação e fala, olha, eu não quero mais, eu acho que é melhor a gente fazer as coisas separadamente, você faz as suas coisas, eu faço as minhas, a gente pode terminar essa sociedade aqui, vamos seguir cada um o seu caminho, mais em paz, tranquilamente, sem rancor, sem sentimentalismo, vamos deixar as coisas aqui bem simples, claras, vamos colocar as cartas na mesa. Então, pode ser que esse mês a gente venha a resolver situações com pessoas queridas, pessoas próximas, sócios, pessoas que a gente tem um convívio social, algum negócio, ou até mesmo dentro dos relacionamentos mais íntimos, como em casamentos, namoros, rolos, ou até mesmo em termos de amizade. As pessoas podem se reconciliar, podem entrar em acordo, podem ficar em paz, podem se entender e talvez passar por uma grande mudança mesmo no jeito de ser, mudança de valores, né? Porque o mês de dezembro vai iniciar com uma oposição exata de Urano e Vênus, fazendo um grande quadrado no céu. Mas esses vídeos mais detalhados que eu explico para vocês astrologicamente o que está acontecendo, eu vou deixar para o céu da semana, tá? Mas aqui o céu do mês de dezembro, é importante a gente entender que valores podem passar por uma grande transformação esse mês, ou seja, a gente pode sentir realmente aquela necessidade de reconciliar, de fazer as pazes, de consertar algumas coisas, mas cada um fazendo da sua própria maneira, sendo original em relação aos seus desejos e às suas vontades, sendo original diante dos seus valores, buscando realmente entender os seus valores. E é por isso que esse mês também, com essa energia mais sentimental aguçada para esse mês, pode ser que a gente realmente investigue no nosso passado, daquela forma sagitariana de ser, né? Aquela forma sagitariana e capricorniana, que busca entender as razões das coisas, tentando olhar um quadro maior e depois trabalhar seriamente em estruturar os nossos sonhos, estruturar a nossa vida, né? Porque essa é a energia de fim de ano pra gente, né? Geralmente no fim de ano a gente faz muitos planos, a gente se torna muito otimista em relação ao futuro, pelo menos para as culturas que celebram o fim do ano aí no final de dezembro, o que acaba sendo a grande maioria. Então se cria um campo energético muito otimista, muito esperançoso durante esse período de fim de ano. Geralmente as pessoas pensam muito a respeito dos seus projetos futuros e geralmente tentam enxergar o quadro todo, né? O que eu fiz até aqui? O que eu quero lá para frente? Então essa energia ela também é muito sagitariana no sentido de ver as respostas para as questões da vida, ver o que aconteceu, entender o processo como um todo, um processo de um ano inteiro. Poxa, como é que foi o meu ano? Então, ao invés de olhar um dia, um mês, uma situação específica, quando chega no fim do ano, a gente tenta olhar o quadro todo, o ano todo, a vida às vezes toda, né?
Então essa energia vai estar muito forte, só que ela vai estar muito forte voltando a gente para o passado mesmo, ou seja, a gente vai estar um pouquinho mais sentimental, um pouquinho mais focado nos nossos assuntos pessoais, nas nossas questões emocionais, e também é um mês que vai estar muito focado nos assuntos dos relacionamentos, ou seja, pode ser que o grande desafio desse mês seja justamente fazer essa busca interior nos nossos sentimentos e de alguma forma ficar em paz, em harmonia com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente tem algum tipo de relação, algum tipo de relacionamento. É olhar realmente as diferenças de valores. É um mês que o desafio vai ser muito grande em relação à nossa autenticidade, ao tentarmos ser autênticos em relação aos nossos valores, realmente. Ou seja, você evitar de usar máscaras para poder agradar os outros, ou caso alguém esteja colocando máscaras para te agradar, você pode perceber e pode de repente sentar com essa pessoa e falar: olha, vamos parar com isso? Vamos tentar parar de tentar agradar o outro? Ou de ceder demais para o outro, e sempre alguém se anular na vida, você está anulando os seus sonhos, eu estou anulando os meus desejos, vamos parar com isso, vamos entrar em um acordo aqui, vamos trazer as coisas para um equilíbrio de forma que você seja quem você é, quem você sonha em ser, que realize o que deseja realizar e que você permita que eu também me realize, que eu faça o que eu desejo realizar, entende? Então, o desafio desse mês é muito isso também. E um outro ponto que esse mês pode trazer aí pra gente é uma inquietude muito grande. Sabe quando a gente mistura sentimentos? Ou seja, ao mesmo tempo que a gente está muito emotivo, a gente está meio explosivo, a gente está meio impaciente, a gente está querendo mudar as coisas, a gente está querendo superar as nossas crises internas, quer tudo para ontem, quer que tudo se resolva rapidamente. Só que esse mês ele está com um próprio fluxo dele. Então a dica para esse mês é a gente tentar respeitar o tempo das coisas acontecerem. Até porque o planeta que rege o tempo, ele está conversando de uma forma muito harmônica com um planeta da ação, que é Marte. Então, se a gente souber respeitar o tempo das coisas, com paciência, confiando no processo, pode ser que essa irritabilidade, essa agonia, essa angústia, essa ansiedade não atinge a gente com tanta força. Porque se a gente não controlar essa ansiedade, pode ser que a gente passe por muita crise. Pode ser que a gente passe por algumas crises aí que venha remexer muitas coisas aí nas nossas entranhas, tá bom? Então é importante a gente estar ligado nisso também. E esse mês, apesar de tudo, ele está ótimo para a gente organizar os nossos sentimentos. Ou seja, esse monte de informação que a gente pode colher tem uma coisa maravilhosa para esse mês, que é simplesmente aproveitem a oportunidade de organizar todas essas informações, porque a energia está propícia para a gente conseguir organizar, entender, etiquetar, setorizar e organizar e trazer para uma compreensão clara do que está acontecendo internamente, principalmente em relação às nossas atitudes e ao nosso eu. Então eu desejo para todos um ótimo mês de dezembro, para todos os aniversariantes do mês de dezembro, eu desejo um feliz ano novo pessoal, e para todas as pessoas que estão planejando viajar no fim do ano, é importante lembrar que Mercúrio está retrógrado, o mês vai iniciar com Mercúrio retrógrado, então nunca é demais a gente pesquisar um pouquinho mais a fundo, procurar se informar em detalhes a respeito do lugar aonde você vai se hospedar, do avião, do ticket, do assento no avião ou no ônibus, ou de algum translado que talvez você venha fazer, saindo do aeroporto para ir para o hotel ou a casa que você vai ficar. Ou seja, é muito importante esse fim de ano a gente assinar as coisas, fechar os negócios, mas antes de realmente fechar a pasta ali, passar a régua, abrir de novo e falar assim: não, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, deixa eu ver se está tudo certinho, se eu compreendi tudo como realmente é. Tá? Então é muito importante a gente ficar atento a isso durante o mês de dezembro. Combinado? Então, mais uma vez eu desejo para todos um ótimo mês de dezembro, que a gente aproveite as festas de fim de ano mergulhando no nosso eu, buscando nas nossas emoções o verdadeiro valor da vida, o verdadeiro significado da nossa existência nesse plano, nesse planeta, e o tanto que as pessoas são importantes na nossa vida. Ou seja, vamos ser verdadeiros, originais, que eu acho que esse pode ser o grande presente do mês
aí. Originalidade, verdade, valores que estão em ressonância com aquilo que fala para o nosso eu. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte dos nossos encontros aqui, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.